Vamos continuar, tá bom? Vamos lá então, gente, o testemunho de Apocalipse. Provavelmente os argumentos mais enfáticos a respeito do Novo Testamento, página 36, lá embaixo, o testemunho do Apocalipse, que tem material, tá? Se quiser, depois eu pego aqui. Provavelmente os argumentos mais enfáticos a respeito do Novo Testamento sejam os que João apresenta em Apocalipse. Em inglês é interessante, que Apocalipse significa Revelation. Se você for numa Bíblia em inglês, King James, qualquer Bíblia em inglês, o nome não vai estar escrito Apocalipse, vai estar escrito Revelation, revelação. O livro da revelação. Fala. Eu tenho uma Bíblia em casa e é revelação. É revelação mesmo. Como também, se você for no Evangelho de João em italiano, vai estar San Giovanni. É verdade. Giovanni em italiano é João. Giovanna é Joana. É interessante, né? Cada idioma tem uma nomenclatura diferente. Tiago, por exemplo, em inglês é James. Saint James. Tem nada a ver com português, né? James, Tiago. Então é interessante isso. Ver outros idiomas, conhecer, é bacana isso. Porque é assim que funciona. Apocalipse em inglês é Revelation. Que é o conceito, né? Apocalipse é uma palavra grega. Que significa justamente isso. Revelação. Últimos dias. Aquilo que estava secreto, oculto, que é revelado a nós. Então vamos lá, muitos cristãos aplicam esses versículos à Bíblia como um todo, mas a sua referência primordial é o livro de Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse exalta a palavra de Deus e consolida aquilo que foi escrito para trás. Lembrando que Apocalipse, provavelmente, segundo os eruditos, foi o último livro escrito por João na ilha de Patmos, no ano 95 depois de Cristo, que foi o último apóstolo que morreu. Na verdade, foi o único que morreu de causa natural, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Se quiser anotar aí, tá? Botar do ladinho. Provavelmente o último livro da Bíblia escrito, né? Provavelmente escrito depois de 1ª, 2ª e 3ª João e do Evangelho de João. Lembrando que o João de Apocalipse é o mesmo que escreveu o Evangelho de João e o mesmo que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. Tá? É o mesmo autor. É o que creem a maioria dos estudiosos, biblicistas que se chamam. Aqueles que são estudiosos sobre a história da Bíblia, os autores, contexto, tudo isso. Ok? Todavia podemos interpretar esses princípios de maneira que englobem todo o conjunto das Escrituras. O livro que se inicia com as palavras revelação de Jesus. Olha como é que começa o Apocalipse. Revelação de Jesus. Então, o Apocalipse tem uma pessoa central? Sim ou não? Sim. Quem é a pessoa central do Apocalipse? A pessoa bendita de Jesus Cristo. Que nós vemos a centralidade de Cristo no livro de Apocalipse. Um livro profético. Tem um trecho de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 19, que fala que o espírito da profecia é o próprio Cristo. Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, toda profecia que revela, que traz como centralidade, exalta a pessoa de Jesus, é uma profecia vinda verdadeiramente de Deus. Então tome cuidado quando você for ouvir alguma profecia que não traga centralidade a Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, não exalte a Cristo, seja contrária às palavras de Cristo, irmão, rejeite. Porque o espírito da profecia é a própria pessoa de Jesus Cristo. É o espírito que estava sobre Jesus e sobre os profetas de Deus, os autores da Bíblia, que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Revelação de Jesus Cristo ao seu servo João traz uma saudação aqui no 1º capítulo, versículo 4 e 5. Assim como vemos nos escritos paulinos, né? Paulo também, mesma coisa. Paulo, servo de Cristo e tal. Aos irmãos que se encontram na Galácia e tal. Daí ele começa a carta, primeiro, trazendo à tona quem é o autor. E geralmente ele traz algumas características dele mesmo. Paulo, apóstolo de Cristo, aos irmãos que estão em Éfeso e tal. Entendeu?
Então nós vemos essa identificação do autor. O autor garante bênçãos a todos os que lerem, ouvirem e obedecerem ao que ali fora registrado. Amém? Você acredita no Novo Testamento, irmão? Você acredita no livro de Apocalipse? Amém. É interessante que no mundo moderno, os filósofos dos tempos atuais, até tive uma matéria de mestrado que eu fiquei horrorizado. Eles tentam colocar em descrédito o livro de Apocalipse, dizendo alguns autores franceses, filósofos franceses, esses caras que não acreditam em Deus, né? Eles dizem que o Jesus do Apocalipse é diferente do Jesus dos Evangelhos. Eles dizem que o Jesus dos Evangelhos é um Jesus de amor, de bondade, caridade, tal, papapá. E já o Jesus de Apocalipse, da revelação, né? Revelation, é um Jesus julgador, punidor, vingativo, iracundo. É assim que eles falam. Mas não é isso que a Bíblia revela. Amém? Tanto nos Evangelhos como no livro de Apocalipse se revelam as duas naturezas principais de Deus na pessoa de Jesus. Um Deus que é santo, reto, juiz, que é justiça, mas também que é amor, misericórdia e graça. Tá? Essas são as duas principais características de Deus, gente. Deus é amor, mas Deus também é juiz. É santo, exige retidão, é justiça. Deus é amor, misericórdia, graça, compassivo, sim ou não? Sim. Benigno, bondoso, mas Deus também, Ele pune o pecado, Ele corrige o que está errado, Ele conserta o que está quebrado. Sim ou não? Então, nos tempos modernos, o evangelinho ralo que está sendo pregado é esse daí, é do Jesusinho amoroso, gracioso, aceita tudo, pode continuar pintando, bordando, fazendo um monte de coisa errada, que você continua andando com Jesus. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo. Não é esse o Jesus Cristo também do Apocalipse. Amém? Temos que ter essa sobriedade de entender esse caráter de Deus, caráter de Cristo, caráter da Trindade com relação a essas coisas. Tá bom? Profere também uma pesada maldição sobre os que ousarem fazer qualquer acréscimo ou tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia. Uma pesada maldição sobre aqueles que acrescentarem qualquer coisa ao livro desta profecia. Gente, é terrível isso. E tem muitos homens que ao longo da história tentaram dar acréscimos, modificar, corromper, destruir. Destruir é impossível, né? Mas tentar de alguma maneira trazer acréscimos aos escritos da palavra de Deus. Mas Deus sempre manteve a pureza da sua palavra com homens fiéis que ao longo dos anos preservaram de maneira sobrenatural a palavra de Deus que se achega até nós. Amém? Pastor, mesmo sabendo que tem uma pesada maldição, as pessoas são cientes disso. São cientes disso. Por exemplo, o livro dos Mormons, uma Bíblia distorcida. O livro dos Testemunhas de Jeová, é uma Bíblia corrompida. Eles mudaram, modificaram alguns trechos para se adaptar à doutrina deles. Por exemplo, eles não creem que Jesus é o Jesus divino. Eles não creem. Eles não creem que Jesus morreu na cruz. Eles dizem que Jesus morreu num pedaço de pau, mas não numa cruz. A Seixonoé também, né, pastor? Seixonoé é a mesma coisa. Então, várias seitas, heresias que permeiam hoje aí a sociedade, vocês vão observar que tem uma Bíblia corrompida. Até o Espiritismo, o Evangelho segundo Allan Kardec. Eles pegam trechos da Bíblia e dão uma interpretação totalmente corrompida, contrária à palavra de Deus, e ensinam coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Entre elas, buscar espíritos dos mortos. Isso é contrário. Basta ler Deuteronômio 18. Deus proíbe isso. Deus proíbe isso. Ok? Vamos lá. É um anjo que esclarece a razão disso. Ou seja, um anjo fala a João e João relata isso.
estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que livro é esse? O livro de Apocalipse. Mais adiante, no versículo 10, o Senhor ordena a João que não cele esses escritos proféticos. Notemos aqui então um contraste entre essa afirmação e aquela registrada em Daniel 12:9. Vamos ler lá, Daniel 12:9. Abre comigo. Daniel 12:9. Olha o que diz. Daniel 12:9 diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, em Daniel estavam seladas, tá? Já em Apocalipse, nós vemos que o Senhor ordena a João que não cele esses escritos proféticos, mas relate eles. Que selos são esses? São os selos dos juízos de Deus, os selos, as taças, né? E todas aquelas trombetas, são os juízos de Deus programados, que ainda vão acontecer na tribulação, na grande tribulação, no princípio de dores, em todo esse período profético chamado de tribulação, no livro de Apocalipse. Ok? Então, teve coisa em Daniel que Deus falou: ó, não escreva isso aí, guarda isso aí como um selo, não abre essa revelação. Aí quando ele chegou com João, ele revelou e diz: agora sim, revela aí, traz à tona. E ele relata no seu livro de Apocalipse. Ok? Então, na verdade, o livro de Apocalipse é colocado em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Essa era a interpretação dos apóstolos e deve ser também a nossa atitude com relação ao Novo Testamento como um todo. Amém? Fala comigo. O Novo Testamento é inspirado por Deus. Tem origem divina. Foram escritores selecionados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram as palavras debaixo da direção do Senhor, da autoridade do Altíssimo. O Antigo Testamento é a mesma coisa. Nós já lemos isso, né? Todos esses relatos de que foram escritores, mais de 40 ao longo de 1500 anos, escreveram 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Muitos deles não eram contemporâneos um do outro, não se viram, nunca se falaram, porque ao longo de 1500 anos não tem como, só se fosse Matusalém por 1000 anos, né? Matusalém viveu 900 e poucos anos. Mas Matusalém já estava morto quando Moisés escreveu o Pentateuco. Tá bom? Então nós temos que entender isso. Só pode ter origem divina. É algo sobrenatural. A palavra que você tem na sua mão é sobrenatural. A preservação dela é sobrenatural. Os escritos da palavra de Deus, tanto o Novo quanto o Velho, né, são legitimados, são autorizados por Deus e também validados, selados e confirmados pelos apóstolos, e agora nós vimos também pelo Apocalipse. Tá bom? É um dos argumentos que a gente pode dizer do porquê nós cremos no Novo Testamento, por que nós cremos na Bíblia. O ofício apostólico, isso aqui é bem interessante, gente, é bem importante. Como era possível que os apóstolos fizessem referência aos seus próprios escritos como a palavra de Deus? Encontramos então a resposta na atitude de Cristo ao escolher pessoalmente os... Quem foi que escolheu os 12 apóstolos? Jesus. Quem foi que escolheu o apóstolo gerado fora do templo? Quem foi? Jesus. Mas qual era o nome dele? Paulo. Exatamente. Paulo foi o apóstolo fora dos 12, gerado fora do templo. Os 12 já haviam sido escolhidos, mas através de uma revelação na estrada de Damasco, depois por toda a vida de Paulo, Jesus se revelou pessoalmente a ele e o levantou como grande apóstolo da igreja dos gentios. Tá bom? Então,
encontramos isso, essa resposta, na atitude de Cristo ao escolher pessoalmente os 12 e no fato de ter prometido que receberiam o Espírito para que pudessem realizar a sua obra especial como mestres da palavra de Deus. Mestres da palavra de Deus. Amém? Quem quer crescer no conhecimento e na graça de Deus e na palavra de Deus? Vocês podem ser isso, se tornar homens e mulheres cheios da palavra, conhecedores da palavra, mestres da palavra de Deus. Me lembro quando eu entrei no Instituto Bíblico, eu tinha 18 anos de idade. Eu olhava meus professores lá dando aula, eu falei, um dia eu quero estar lá na frente. Um dia eu quero ser homem de Deus, igual aqueles caras. Um dia eu quero abrir minha boca e falar igual esses homens de Deus. Então é importante a gente ter essas referências na igreja. É importante a gente ter essas referências de homens de Deus, de mulheres de Deus, pessoas de Deus que vão ser nossa referência e uma semente para o nosso futuro. Amém? E Deus ouviu aquela oração. Com 18, 19 aninhos, lá no México. Eu tive esse desejo, eu quero um dia estar pregando. Eu demorei 7 anos para um dia estar ministrando louvor. 7 anos de treinamento, de aprimoramento, de várias coisas. Às vezes o cara entrou hoje na igreja e já quer estar lá no púlpito. Irmão, não é assim, existe um processo, existe um tempo, existe um trabalho de Deus. Na área musical tem que se aperfeiçoar, tem que estudar, tem que crescer, tem que começar pequenininho. Comecei tocando violão e cantando nas favelas do México, em igrejinhas pequenininhas que ninguém ia. Eu ia lá com o violãozinho de nylon, cantar lá para as crianças. A alegria está. Uma das primeiras músicas que eu aprendi. Teus olhos revelam que eu, por isso que eu canto tanto. Essa música especial foi a primeira música que eu aprendi a tocar. E minha vida toda eu toquei ela. Teus olhos revelam que eu, foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Então tem coisas que nos marcam, existe um processo de Deus na nossa vida. Às vezes quando você está num congresso, num evento, uma coisa, de repente você recebe uma palavra profética, às vezes essa palavra profética te mostra lá na frente o que você vai ser. Mas até chegar lá existe um processo de Deus para isso. O profeta mostra lá a visão lá na frente. Mas entre a visão profética e o seu hoje, existe um processo de Deus na sua vida. Amém? Nós precisamos aprender a esperar em Deus e fazer a nossa parte, nos aperfeiçoar, crescer e nos tornarmos mestres da palavra de Deus. Você pode se tornar um mestre da palavra de Deus. Não começa grandão lá numa igreja enorme, não. Começa nos grupos, nas pequenas casas, nas vizinhanças, evangelizando uma pessoa. É assim que Deus levanta os homens e as mulheres de Deus. Se você for fiel no pouco, Deus te dá muito. Amém? Eu tenho palavras proféticas lá na frente que ainda não se cumpriram. Não se cumpriram. Mas eu creio que vai se cumprir. Amém? Eu fui lá na Lagoinha um dia, peguei e toquei no púlpito. Eu sempre faço isso nas igrejas grandonas. Eu pego, vou, toco no púlpito e eu falo assim, um dia eu vou vir pregar aqui nesse lugar. E eu lanço uma palavra profética. Fui lá na Verdade e Vida, lá em São Paulo, mesma coisa. Eu olhei o púlpito lá, grandes pastores pregando e tal. Toquei no púlpito e falei, um dia eu vou estar aqui. Você precisa crer. Você precisa profetizar. E eu creio que Deus faz essas coisas. Eu creio que Deus faz essas coisas. Você precisa sonhar grande. Porque o teu Deus é grande. Isso é um sonho de um menino. Que se estiver alinhado com o coração de Deus, Deus vai realizar. E pastor Giovanni, Fala, o pastor Reinhard Bunker, ele começou assim. Claro. Ele pediu, ninguém cria, de forma como ninguém cria, e ele foi, ele precisava fazer um curso, não aceitaram ele, e ele perseverou, buscou a Deus, mas buscou mesmo, ele buscou. Ele visualizava ele pregando em estádios. Quando ele chegou na primeira igreja fazer isso, o pastor recusou, ele não aceitou, e ele disse, Deus me mandou, e eu vou. E ele seguiu, obedeceu a Deus, e ele pregou para estádios, e com milhares e milhares, e hoje ele é um grande homem de Deus, e ele prega pelo mundo todo. Gente, é muito lindo, assim, a forma com que ele disse que nós devemos começar. E tudo começou igual o pastor Giovanni falando,
em mesinhas assim, ó, sentado em mesa, ele pregando a palavra, ia de canto em canto. E a história dele é tremenda. Ele Tremendo, era um tremendo. menino, filho de um pastor, Sim. desconhecido, uma igrejinha pequena, num vilarejo da Alemanha. Aí veio um missionário, não sei de onde, não me lembro, dos Estados Unidos. Deus mandou ele lá naquela vilarejo, naquela igrejinha daquele pastor, ele já era neto de pastor. E lá consagrar aquele menino, que aquele menino ia ganhar a África para o Senhor Jesus. Ó, fica arrepiado só de lembrar. Ele ganhou a E aí ele orou por aquele menino, e a partir daquele dia, aquele menino teve um sonho e uma visão. Ele via toda a África lavada pelo sangue de Jesus. Coisa linda, fica arrepiado. só de Aqui é falar. pra você. Nossa, eu fiz até. Eu tenho vários vídeos dele, tá, gente? Outra hora eu vou trazer para vocês darem uma olhada só sobre fé. Tem uma escola da fé com ele, em português, tudo traduzido. Dá pra gente trazer aqui, pra gente bater um papo e fazer isso aí, tá bom? Tem um material muito legal dele, é um homem assim extraordinário, muito tremendo de Deus mesmo. É o grande apóstolo da nossa geração, Billy Graham, e esse cara é inarguável. É um alemão, um homem extraordinário de Deus, tá bom? Temos que sonhar, temos que crer. Consideramos então a grandeza do ofício apostólico. O próprio Cristo selecionou os 12 após uma noite de intercessão. Olha só, Jesus estava orando. Deus apontou na oração quem eram os 12 que ele devia escolher. Está aqui em Lucas 6,12. Mais tarde disse-lhe: assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, foram homens apontados por Deus para depois, no futuro, seriam os 12 homens que vão sentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Os nomes dos apóstolos estarão gravados nas 12 pedras que compõem o alicerce da Nova Jerusalém. Olha que honra esses homens tiveram, gente. Coisa linda. Claro que não Judas, tá? Iscariotes. Isso aí foi banido lá dos 12 apóstolos. E aí entrou um outro chamado Matias. E aí, quem que vai estar lá? Matias ou Paulo? Matias. Paulo não vai estar nos 12. Não, os 12 ali provavelmente não. Tá? Porque ele não era dos 12 selecionados por Deus, tá? Talvez, sei lá, se tiver 3, mas a Bíblia não fala. Então, quem sou eu para falar? Tá? Onde a Bíblia se cala, nós não podemos falar. Mas a Bíblia diz que dos 12 vai ter lá. Tá bom? Onde Paulo vai estar, ou se vai estar junto, a gente não sabe. Onde a Bíblia se cala, eu me calo também. Vamos lá então. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular era a pedra de esquina numa construção. É a parte mais importante da construção, é onde? É nas esquinas. São os fundamentos, é onde fica fixo as duas paredes. Sim ou não? Quem entende aqui um pouquinho de construção sabe disso. Pedra de esquina, né? Geralmente nas construções antigas era uma pedra mais forte que ficava nas esquinas das casas, quadrados, quadrangulares e tal, né? Porque seguravam as duas paredes. Interessante, Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina, da qual, né, os judeus rejeitaram, mas nós, os gentios, recebemos. E é interessante que a Bíblia diz que nós somos casa espiritual, edifícios de Deus. Ou seja, nós somos tijolinhos na construção desse edifício espiritual chamado igreja. E existe uma argamassa que nos une em cima desse fundamento dos apóstolos, desse fundamento, dessa pedra fundamental que é Cristo. Qual é essa argamassa que nos une? Hein? Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. A palavra dos apóstolos também é o fundamento. Nós somos tijolinhos. A argamassa começa com A e termina com R. Hã? É o amor. Exatamente. O que nos une é o amor. A argamassa da construção de Deus, desse edifício espiritual que é a igreja, é o amor. Amém? O amor por Deus, o amor pelos nossos irmãos. Interessante isso. Esse é o cimento, essa é a liga que nos liga. É a argamassa que nos une como um edifício espiritual para Deus. Amém? Vamos lá então?
Os apóstolos são os primeiros na hierarquia eclesiástica, né? Ou seja, Deus deu a eles essa função, essa posição de honra. Está lá em 1 Coríntios 12, 28. Esses, juntamente com os profetas veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, foram ordenados para desfrutar tal privilégio. Os apóstolos testemunharam a ressurreição de... Sim ou não? Está lá descrito em Atos 1, 22. E Jesus prometeu que o seu Espírito revelaria a palavra de Deus a eles. Ou seja, foram homens de Deus que andaram com Jesus, viram Jesus crucificado, viram Jesus ressurreto, testemunharam, receberam o batismo com o Espírito Santo no início da igreja primitiva, foram usados por Deus tremendamente. 11 deles foram mortos, martirizados de mortes diversas. Tiago foi o primeiro apóstolo que foi martirizado, logo depois de Estevão. Só que Estevão não era apóstolo, era um diácono da igreja. Então nós temos que entender que foram homens que pagaram um preço em prol do Evangelho de Jesus, com as suas próprias vidas. Só teve um que recebeu uma palavra profética de Jesus, que foi o apóstolo João, que morreu de causa natural, provavelmente no ano 95 depois de Cristo, na ilha de Patmos, a ilha onde foi revelado o colocar. Tá bom? Vamos lá então, no registro de João sobre a última ceia, bem como sobre os fatos posteriores, o apóstolo apresenta muitas promessas preciosas. Aí você pode ler no Evangelho de João, capítulos 13 e 17. Em alguns casos, vemos uma clara distinção entre os apóstolos e os demais cristãos. Sim ou não? Tá. Os apóstolos e os cristãos. Bom, os apóstolos e os cristãos. Ou seja, havia diferença entre os discípulos de Jesus e quem era apóstolos. Os apóstolos tinham uma posição proeminente. Ok? Em João 17, 20, Jesus orou dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer por intermédio da sua palavra. Os relatos de João 14, 26 e 16, 13 são passagens igualmente marcantes. Na primeira, Jesus prometeu o Espírito Santo aos apóstolos. Embora o Espírito habite em todos os cristãos, aquele versículo garante especificamente que o Consolador viria sobre os apóstolos para que se lembrassem das palavras que Jesus ensinou. Ou seja, veio o Espírito Santo de maneira peculiar, especial sobre os apóstolos, porque foram eles que relataram os fatos acerca de Jesus. Os evangelhos escreveram, ou eles ou algum discípulo direto deles. Primeira linhagem, estavam ligados a eles, diretamente foram supervisionados por eles. Então nós temos que entender que o Espírito Santo veio sobre eles para trazer à memória as palavras de Jesus. E esse Consolador quem era? O Espírito Santo. Exatamente. É perfeitamente possível que tivessem tomado nota das mensagens de Jesus. Naquela época já havia uma técnica de escrita simplificada. Pode ser que os apóstolos a tenham utilizado. Quer isso tenha acontecido, quer não, Jesus prometeu o Espírito Santo especificamente para trazer à lembrança de seus seguidores os fatos do Evangelho. No nosso dia a dia acontece isso, gente, sim ou não? Se você está diante de uma decisão, uma situação, de repente o Espírito Santo traz à memória o quê? As palavras de Jesus. A Bíblia promete, está lá no Evangelho de João, que o Espírito Santo seria enviado para trazer à memória as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a vida e obra de Jesus. Então é tremendo isso. Ele os guiaria a toda a verdade. João 16, 13. Quem é a verdade, amados? Quem é que diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida? A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Alguns cristãos defendem que essa é uma promessa que se estende à igreja como um todo. Entretanto,